Boa noite a todos. Boa noite, doutor Carlos Antônio. Tudo bem? Tudo bom, doutor Salé? Como vai? Seja muito bem-vindo à nossa live. Bom, pessoal, a nossa live de hoje vai falar sobre por que a cirurgia bariátrica e metabólica está evoluindo a uma procura cada vez mais e acontecendo em termos de segurança e credibilidade desse procedimento. Para falar desse tema, vamos contar com a colaboração do Dr. Carlos Antônio Gonçalves, que é cirurgião da nossa equipe do Instituto de Medicina Salé, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, especialista e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e é um colega que já tem uma experiência muito longa conosco também em cirurgia bariátrica e metabólica. Eu vou começar pedindo aos senhores que, por favor, cliquem nesse aviãozinho que aparece embaixo aí, para que da sua tela, para que você possa convidar amigos ou familiares ou conhecidos interessados nessa live. Durante a live vai estar aberta a pergunta de todos. Nós não vamos poder interromper a nossa live para responder a cada um, mas no final da live nós vamos reservar uns 15 minutos para responder os principais questionamentos de todos os senhores. Tá? Bom, vou começar falando sobre a história da cirurgia bariátrica. Primeiro, o fator motivador. A cirurgia bariátrica vem ganhando espaço nesses últimos 50 anos, principalmente nos últimos 10 a 15 anos. Por quê? Devido a uma necessidade de toda a sociedade, de toda a humanidade, já que, principalmente nesses últimos 50 anos, a evolução dessa pandemia mundial, que acomete hoje mais de 40% da população do mundo, que tem algum grau de sobrepeso ou obesidade, exigiu que a gente, dentro da área de medicina, tivesse uma alternativa aos pacientes com excesso de peso significativo, IMCs acima de 40, com doenças associadas graves, ou 35 com doenças associadas, pudesse oferecer uma alternativa de tratamento mais eficiente do que o tratamento clínico medicamentoso e somente a mudança comportamental haviam sendo demonstradas. A cirurgia bariátrica surgiu há mais de 50 anos nos Estados Unidos. As cirurgias clássicas realizadas pelo Dr. Payne eram cirurgias que atuavam só sobre o intestino delgado, fazendo uma derivação, uma ponte do intestino delgado muito agressiva, que causava um grau significativo de malabsorção. Independente do bom resultado em termos de perda ponderal, as complicações relacionadas a esse tipo de cirurgia, principalmente a desequilíbrio metabólico e nutricional, tornaram essas técnicas proibitivas. A partir daí, há uns 40 anos atrás, começou a ter espaço as cirurgias de redução do estômago sem mexer no intestino. Não é? Então, já começou a se usar alguns tipos de grampeamento, sem dividir o estômago e fazendo as derivações intestinais, que se mostravam eficientes num período inicial, mas depois, pela ruptura desses grampeamentos e a reconstituição da anatomia do estômago, faziam com que os pacientes voltassem a ganhar peso muito precocemente e recidiva das doenças associadas. A partir daí, evoluiu a cirurgia bariátrica para cirurgias de redução do estômago, associando um grau de desvio intestinal bem menor que aquelas cirurgias de Payne e sem os efeitos colaterais da cirurgia mal absortiva. Daí surgiu
as primeiras técnicas de evolução do que já nos últimos 20, 25 anos a gente conhece como bypass gástrico, que consiste na redução do tamanho do estômago e num desvio parcial do intestino delgado, sem causar síndrome, permitiam com que o paciente tivesse um bom resultado em termos de perda ponderal, associado a pouco desequilíbrio metabólico e nutricional, que eram perfeitamente compensados com a boa orientação de reposição multivitamínica e das atividades da equipe interdisciplinar trabalhando junto ao paciente. Até 20 anos atrás, as cirurgias bariátricas eram realizadas basicamente por via laparotômica, ou seja, aquela via de acesso que abre a cavidade abdominal, põe afastadores no gradil costal, nas costelas, praticamente levanta o paciente, as mãos da equipe cirúrgica é colocada dentro da cavidade abdominal para dar o campo cirúrgico, e isso, obviamente, que torna essa cirurgia muito mais traumática, muito mais agressiva e dificultando a recuperação de pós-operatório, em termos de dor, em termos de intercorrência, de desconforto, de retorno às atividades. A partir do final da década de 90, 97, 99, começou-se a fazer essas cirurgias com acesso videolaparoscópico. No começo, poucas equipes faziam acesso videolaparoscópico e de 10, 15 anos para cá, praticamente a maioria das cirurgias bariátrica e metabólica são feitas com essa via de acesso. O que, obviamente, evita aquela incisão grande na cavidade abdominal, torna essa cirurgia muito menos agressiva e minimiza risco e agiliza a recuperação de pós-operatório. Nós não temos nenhuma dúvida de que a via de acesso videolaparoscópica permitiu um grau de segurança e de credibilidade muito maior à cirurgia bariátrica e metabólica até chegar nos níveis que nós estamos hoje. Bom, doutor Antônio, eu vou perguntar para você como você estaria vendo essa evolução da cirurgia bariátrica e metabólica, principalmente nesse período que você está de atividade como cirurgião, vamos falar de 10 anos para cá. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao convite, doutor Afonso. É um prazer estar aqui fazendo essa live com o senhor. Uma referência aí na cirurgia bariátrica no Brasil e no mundo. Você que há mais de 20 anos já vem fazendo cirurgia bariátrica no Brasil, trouxe um tema muito bacana e pertinente para a gente abordar aqui. Eu acho que é algo que muitos pacientes e familiares nos trazem na rotina diária do consultório, que é essa segurança, né? Então, acho que, iniciando a abordagem para a gente falar sobre a evolução dessa segurança, falar sobre a evolução primeiro dos grampeadores, das cargas, né, doutor Afonso? Que é o que basicamente é nosso instrumento de trabalho hoje em dia. Então, ao longo dos anos, até da minha prática e da do senhor, acho que a gente vem acompanhando como foi o início desses grampeadores, desde a época da cirurgia aberta até hoje em dia. Então, o que a gente viu é que as empresas de tecnologia médica mundiais, elas acompanharam a demanda do mercado e trouxeram mais segurança para o paciente e mais conforto para nós médicos e segurança, consequentemente. Então, doutor, eu até quero perguntar para o senhor assim, uma observação, como foi você encarar? Porque querendo ou não, tenho aí mais ou menos 11 anos de formado, então eu já peguei a era dos grampeadores laparoscópicos, peguei a época da cirurgia aberta ainda no finalzinho, no início da minha formação na residência, mas
Hoje nós temos grampeadores com 3 linhas de grampo, grampeadores mecânicos, grampeadores automatizados, robóticos, e tudo isso usado em prol da segurança do paciente. Conta para nós, doutor Afonso, como foi esses anos aí? Eu imagino o mato que teve que derrubar, o que vocês tiveram que passar no início com essa cirurgia. Olha, Antônio, eu vou te falar uma coisa. Apesar de ter experiência, eu ainda sou um jovem aprendiz da cirurgia digestiva e principalmente da cirurgia bariátrica e metabólica. E espero até encerrar minha carreira como cirurgião, não perder essa humildade e saber que, apesar da gente ter muita experiência e buscar conhecimento, a gente todo dia está aprendendo. A minha geração, Antônio, teve a felicidade de pegar bem a transição na época que eu era residente aí do serviço do professor Pinotti e tal, do professor Bruno, Ivan, a transição, a chegada ao Brasil da cirurgia videolaparoscópica. E nós estamos falando aí de 27, 28 anos atrás. Então, assim, antes de se introduzir na cirurgia bariátrica e metabólica, nós tivemos uma formação muito sólida na cirurgia geral, principalmente na cirurgia do aparelho digestivo, e no aprendizado, junto com essa nova tecnologia de via de acesso no Brasil, de outras cirurgias do aparelho digestivo. Então, a gente evoluiu de cirurgia da vesícula para a cirurgia da doença do refluxo, nós dávamos cobertura a pronto-socorros de urgência e muita cirurgia de abdômen agudo de urgência, peritonite, apendicite, esses ites todos da vida aí. E a posteriori, na evolução natural, nós nos lançamos a fazer alguns tipos de cirurgia oncológica, de grandes ressecções, que você sabe a complexidade, principalmente não só na remoção do órgão, mas na retirada de cadeias linfonodais e tal. Então, a gente adquiriu uma experiência muito grande em colectomias laparoscópicas, alguns casos de gastrectomia, cirurgias até mesmo ginecológica por via laparoscópica, o que nos deu um conhecimento e um domínio da técnica do acesso videolaparoscópico muito bom. Em 1999, nós começamos a fazer a cirurgia bariátrica, ou seja, estamos falando de 21 anos atrás, e nessa época a cirurgia bariátrica no Brasil já tinha uma escola pioneira, com formação de outros colegas, que, aliás, somos eternamente gratos ao nosso glorioso professor Garrido por conta disso, um grande incentivador e que também teve a abertura de nos receber no início do serviço e tal. E eles faziam já muita cirurgia bariátrica com acesso convencional, ou seja, abrindo a cavidade abdominal. E nós começamos em 99 fazendo a cirurgia bariátrica já com acesso videolaparoscópico. Isso quebrou paradigmas, porque, primeiro, transformou essa cirurgia numa cirurgia menos agressiva, permitindo ao paciente ter menos dor no pós-operatório, recuperação mais rápida. Nessa época, a cirurgia bariátrica era igual ao paciente ir para a UTI no pós-operatório, ficar de 4 dias a 1 semana de internação hospitalar. As complicações inerentes à incisão cirúrgica no grande obeso, você sabe que havia uma incidência muito grande de hérnia incisional e tal, que não é relacionado à técnica, é relacionado à complexidade da anatomia do grande obeso. Então, isso rapidamente nos pôs num patamar dentro da cirurgia bariátrica e metabólica bastante diferenciado. Não é? E a gente evoluiu daí para cirurgias desde o anel, da banda gástrica, para as cirurgias do bypass gástrico, depois as cirurgias de derivações biliopancreáticas, e fomos vivenciando e aprendendo muito mais. E principalmente a valorizar o que de longa data a gente sabe que é fundamental,
que é um bom preparo pré-operatório do paciente, a necessidade absoluta de nós termos uma equipe interdisciplinar bastante focada nesse paciente, ou seja, psicólogo, nutricionista, endocrinologista. Nós nunca começamos a ter esse discurso e não praticar. Nós já tínhamos esse discurso desde o início e sempre praticamos, tanto no preparo pré-operatório, como no acompanhamento pós-operatório. Então, isso realmente facilitou, digamos assim, a nossa vida em termos de realizar cirurgias com mais segurança, com maior percentual de complicação, e temos o prazer de ver os bons resultados e ajudar e acompanhar a evolução da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil e no mundo. Bom, Antônio, uma outra pergunta que eu queria te fazer você trabalha conosco, já tem aí uns 5 anos, desculpe se eu estiver errado, mas eu imagino que seja isso. Então, já tem uma grande experiência. Nosso serviço, graças a Deus, é um serviço que recebe bastante paciente de grande volume, e você teve também a oportunidade de ver a evolução dos nossos protocolos de preparo pré-operatório e de cirurgia, tanto de técnica, do cuidado pós-operatório, do Instituto de Medicina Salé. Eu queria pedir a sua avaliação, porque a minha pode ser muito parcial. Doutor, eu acho que isso é algo muito importante que a gente tem que ressaltar para todos os pacientes, né? Às vezes, o paciente chega para uma decisão de fazer uma cirurgia bariátrica com muitos paradigmas, né? Sempre tem pessoas muito boas que passam experiências muito boas para todos os pacientes, familiares, vizinhos, amigos, mas sempre tem aquele um ou outro que tem uma experiência ruim e que gera assim um medo no paciente. Então, assim, o paciente vem com esse receio da cirurgia, muitas vezes. E como o senhor falou, quando o paciente pergunta quais os riscos da cirurgia, eu costumo até usar uma frase que eu escuto muito do senhor, que, em primeiro lugar, é o paciente fazer um bom preparo. E isso começa, eu acho que já nessa primeira consulta, do paciente estar disposto a fazer as mudanças necessárias. E, em segundo lugar, ele operar com uma equipe preparada. E, sem falsa modéstia, nossa equipe é extremamente bem preparada. E não digo só os cirurgiões, eu digo toda a equipe multidisciplinar, que eu acho que é quem entrega para nós o paciente pronto. Como falamos, brincamos, é que eles são os verdadeiros atores principais junto com o paciente. A gente só é coadjuvante nessa história. Porque quando o paciente segue os protocolos, com a equipe de nutrição, com a equipe de psicologia, com a equipe de endócrino, esse paciente ele tem uma facilidade no intraoperatório completamente diferente. É nítido para o cirurgião, no tempo cirúrgico dele, diferenciar o paciente que já teve adesão no preparo, com a dieta líquida, que conseguiu perder peso, que está preparado psicologicamente para as mudanças que a cirurgia vai trazer a ele, daquele paciente que não teve esse preparo. Então, quando o senhor me pergunta qual a minha perspectiva desse período, que eu já faço parte do grupo, e de ver todas essas evoluções dos nossos protocolos com a nossa equipe, é maravilhoso. Isso é um ganho para nós, como médicos e equipe, mas para os próprios pacientes, eu acho que eles são os maiores, os que recebem o maior benefício nisso tudo. Eu lembro que quando o senhor às vezes volta de algum congresso internacional e senta conosco e fala, pessoal, tem um negócio legal que eu escutei, por exemplo, as palestras em grupo, você lembra? Quando o senhor trouxe para cá e o senhor falou, vai ter paciente que não vai aceitar isso muito bem, não vai entender. E hoje a gente recebe um feedback maravilhoso dos pacientes, dos grupos, do ganho que eles têm em compartilhar informações, no ganho que eles têm em ver que eles estão na mesma fase do pré ou do pós-operatório. Então, assim, todos os protocolos que a gente tem no Instituto, quando são bem seguidos, eu acho que isso tudo
vai de encontro nesse tema aí de minimizar os riscos da cirurgia. Que não é só a cirurgia em si, né? O preparo da cirurgia, eu acho que o importante é a gente informar a todos os pacientes e familiares que o risco da cirurgia não começa ali na hora que o cirurgião faz a incisão na pele. O risco da cirurgia começa muito antes, com a decisão de fazer a cirurgia. O paciente ele tem que estar disposto, preparado às mudanças que ele vai ter que fazer na vida dele para ter uma cirurgia melhor, mais segura, com uma melhor recuperação e uma mudança de vida que só vai trazer benefício para ele. Perfeito. Concordo 100% com você. Um ponto importante aí, Antônio, é o seguinte: nós tivemos a oportunidade, continuamos tendo, de ajudar a difundir a cirurgia bariátrica e metabólica em todo o Brasil, América Latina, Ásia, alguns lugares da Europa, durante aí esses últimos 20 e poucos anos. E assim, a gente está sempre buscando, mesmo quando está ensinando, a gente está aprendendo muito também, né? E a gente sempre está buscando evoluir, tendo uma mentalidade aberta às coisas novas e boas, né? Porque nem tudo que é novo é bom, né? A gente às vezes vê algumas coisas que você olha e diz assim, olha, eu acho que isso é melhor não. Mas muitas coisas boas trazem. Então, a gente ter como eu falei anteriormente, a humildade de entender que, por mais que saiba, não se sabe tudo, que sempre tem que aprender, e ter esse espírito envolvido dentro de toda a equipe, tanto a equipe cirúrgica como transdisciplinar, quanto administrativa, da gente ir mudando e, às vezes, se reinventando para continuar evoluindo para melhor. E, sem dúvida nenhuma, o foco principal disso é dar uma segurança maior aos nossos pacientes e evoluir com eles, que é aquilo que a gente sempre fala aos pacientes. Nós estamos no mesmo barco. Não tem nada que possa ser bom para nós e ruim para o paciente. Ou é bom para nós, ou não é bom para ninguém. Isso não é bom, porque é um caminho que a gente não vai seguir. Nesse sentido, eu acho que é muito importante também os pacientes poder ter referências, pacientes, fontes pagadoras, da qualidade dos profissionais que eles estão procurando ou que eles estão contratando, no caso da fonte pagadora, dentro dessa especialidade do que eles procuram. Nesse sentido, eu gostaria que você comentasse um pouco, a gente sempre também busca, principalmente algo que vem acontecendo aí nos últimos 6, 7 anos, que são certificações internacionais que avaliam rigorosamente o serviço, tanto da equipe cirúrgica quanto interdisciplinar, como os resultados lá no hospital, no pós-operatório e tal. Qual o grau de importância, eu gostaria que você comentasse um pouco, dessas certificações internacional? Agora, recentemente, houve uma organização nesse sentido de toda a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica, que já está, a partir de agosto, certificando como centros de excelência em cirurgia bariátrica e metabólica. Como você vê a importância disso em termos de segurança para o paciente, de tranquilidade também para as fontes pagadoras? Doutor, eu acho que isso daí é como se a gente carimbasse um selo de validade, digamos assim, para os profissionais e instituições. Brincando com a publicidade, né, que fala se é Bayer é bom, ou um carimbo do Inmetro que existia antigamente, que certificava que aquele produto era um produto de qualidade, que tinha sido testado e aprovado pelas normatizações. Esses certificados, eles servem para, muitas vezes até os pacientes não têm esse conhecimento, mas servem para quem tiver interesse de procurar, que esses profissionais e essas instituições seguem protocolos rigorosos. Desde os profissionais, falando dos profissionais, dos cirurgiões, eles tiveram que ser submetidos à verificação de toda a sua formação como médico, cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico,
para ser um cirurgião bariátrico, não basta ele fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que ter um conhecimento, porque hoje a cirurgia bariátrica ela é uma subespecialidade dentro do aparelho digestivo, tem todas as suas nuances e suas peculiaridades diferentes, até porque a obesidade é sim uma doença, e as instituições também. Então, para uma instituição ser considerada um centro de excelência, ela tem que passar num crivo gigantesco, onde isso traz mais segurança para o paciente e para a sua família. É uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, de enfermeiro, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, toda a equipe administrativa treinada para tratar e receber e acolher esse perfil desse paciente. Então, falando em equipamentos, tem que ter mesa cirúrgica que tenha que suporte um peso maior, ter macas mais largas, mesas mais largas, uma equipe de UTI, de terapia intensiva especializada, se necessário. Então, eu acho que todas essas certificações, elas servem para trazer ainda mais segurança para o paciente e para a família do paciente. E para nós médicos também, né? Porque não há nada melhor para um médico do que ele estar num centro de referência, com bons equipamentos, bons profissionais, para ajudá-lo a trabalhar de uma forma tranquila, né? Porque o que a gente quer é isso, a tranquilidade no nosso dia a dia de trabalho, sem surpresas. Perfeito. Bom, você fala das coisas boas, eu falo das coisas difíceis, tá bom? Então, a próxima pergunta que a gente escuta muito e é extremamente pertinente. Então, deixar claro de novo, as nossas lives nunca têm o objetivo de endeusar a cirurgia bariátrica e metabólica, mas sim de informação aos nossos pacientes, nossos colegas de especialidade. E uma pergunta que a gente escuta de todos os pacientes de pós-operatório, e quando eventualmente não escuta deles, a gente provoca, quais são os riscos e potenciais intercorrências da cirurgia bariátrica e metabólica. Então, primeiro ponto, o nosso grande foco aí é no preparo pré-operatório minimizar o máximo possível esses riscos. E isso é o que o doutor Antônio falou há pouco. É um bom preparo de pré-operatório, uma perda parcial de peso, compensação de doenças associadas, experiência, sim, da equipe cirúrgica interdisciplinar é importante, operar em hospitais que tenham condições de receber bem os nossos pacientes, que tenham condições de tecnologia adequada, não só para realizar a cirurgia, como também na eventualidade de alguma intercorrência, nesse hospital a gente ter condições de diagnosticar e tratar. E aí eu quero desfazer um mito, que pode se pensar, então tem que ser o hospital X, Y, nananá. Nós atuamos em 11 hospitais diferentes de São Paulo e da região do estado de São Paulo, Campinas, propriamente dito. Não é? E todos esses hospitais, independente do nome e tal, nos dão todas as condições de segurança para atuar. Então, assim, o foco da cirurgia bariátrica em termos de estrutura hospitalar, os fundamentos básicos é isso que o Antônio falou anteriormente. Agora, mesmo com todos esses cuidados, toda cirurgia envolve risco. A gente fala brincando, mas é uma verdade absoluta. Só existe uma maneira de não correr risco com cirurgia, é não operando. Quem não opera, o risco cirúrgico é zero. Quem opera envolve risco. Dentro da cirurgia bariátrica, as possíveis intercorrências são aquelas intercorrências já clássicas das cirurgias do aparelho digestivo. Ruptura de linha de grampo, de fístula, de sangramento, de fenômenos tromboembólicos. Isso relacionado à cirurgia. No pós-operatório, mais a possibilidade de hérnia interna, de obstrução intestinal,
não é? Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, tanto da parte de técnica, e tem os fatores imponderáveis, que você faz uma cirurgia perfeita, do seu ponto de vista técnico, que você saiu muito tranquilo, que você dormiu aquela noite que nem um bebê, e que, de repente, um tempo depois, aparece alguma intercorrência não relacionada propriamente à falha técnica, mas um fator casual, que aí não adianta você ficar dizendo, mas minha cirurgia foi perfeita e tal, você tem que rapidamente fazer o diagnóstico e atuar para evitar complicações maiores. E tem as possíveis intercorrências clínicas, essa sim muito relacionada ao perfil do paciente obeso. Não é? São as complicações cardiológicas, o paciente é hipertenso, é diabético, tem já uma história prévia de doença coronariana, tem doença ventilatória restritiva grave, apneia do sono. Então, todas essas possíveis intercorrências, quer dizer, quando os nossos pacientes vão operar, e todos os serviços de excelência de cirurgia bariátrica no mundo adotam isso, ele lê com calma e ele concorda com os riscos e ele assina um consentimento informado. Que a gente fala que é que nem bula de remédio. Se ler bem e explicar, às vezes você até não toma o remédio. Mas é muito importante. E isso não objetiva nos proteger de eventuais demandas legais que ocorram, mas de deixar claro que nós somos muito honestos em informar os nossos pacientes qual os riscos inerentes a cada um desses procedimentos aí. Bom, Antônio, vamos voltar a falar de coisa boa. Agora é a tua vez. Quanto às novas tecnologias, o que você vê aí de mais moderno, importante na cirurgia bariátrica e metabólica? Você já falou algumas coisas, eu queria que você dedicasse um tempo a mais para dissecar isso melhor. Tá. Eu acho que o advento dos grampeadores robotizados ou eletrônicos, né? Na verdade, a gente fala que aqueles grampeadores são até mini robôs por conta que eles têm toda a parte de articulação e toda a parte de leitura da diferença dos tecidos, então é praticamente um mini robô que nós usamos ali. Eu acho que isso atualmente é o que faz toda a diferença na parte digamos, de modernidade, né, na cirurgia, e graças a Deus a gente usa isso com frequência no nosso dia a dia. A cirurgia robótica, que já está aí no Brasil há alguns anos, mas eu acredito que já há cerca de 10 anos, e que para a cirurgia bariátrica ainda, eu acho que é um conflito, é tema de congresso, onde um fala que é bom, o outro fala que não, mas eu acho que ela pode vir a evoluir ainda mais e diminuir tempo intraoperatório e que vai trazer talvez um benefício para algum perfil de pacientes, pacientes superobesos, pacientes que têm uma necessidade, uma dificuldade técnica maior que talvez a laparoscopia possa acontecer. Mas eu vejo ainda que no atual momento a cirurgia robótica ela é excelente para várias áreas dentro da medicina, dentro do aparelho digestivo, dentro da parte de urologia e até para a parte do aparelho digestivo, a gente falando em câncer às vezes e tudo mais. Porém, agora é uma opinião minha, né, de que eu não vejo ainda muito benefício neste momento, estou falando de 2020, da cirurgia robótica para um paciente, digamos aí, um perfil padrão bariátrico. Talvez com a mudança aí da patente dos robôs, a evolução, chegando outras, aí a gente sabe que a Google está no páreo, já com o robô deles, tem algumas outras empresas vindo, talvez venham alguns outros tipos de robôs que possam trazer também ainda mais tecnologia. Eu acho que isso é muito bom para nós cirurgiões e traz conforto, traz segurança, e aí eu volto no que o senhor fala, o que é bom para nós é bom para o paciente, o que é bom para o paciente é bom para nós, né? Eu acho que basicamente é isso, viu, doutor? De tecnologia. As pinças ultrassônicas que a gente já usa, né, diariamente, que nos ajudam a diminuir riscos de sangramentos, também são excelentes e que vieram trazer muita segurança e muito conforto para o cirurgião.
Eu não tenho nenhuma dúvida, Antônio, que a evolução de tecnologia viabilizou muitas cirurgias videolaparoscópicas complexas, como é a cirurgia bariátrica e metabólica, principalmente evolução de grampeadores. A gente usa, de um tempo para cá, grampeadores ultramodernos, conseguem medir o diâmetro da parede do tecido, realizar o grampeamento com precisão, as pinças de energia diferenciada que permitem a coagulação de vasos e uma série de fatores tecnológicos decisivos para a realização de cirurgias mais complexas por videolaparoscopia e com a máxima segurança possível. O tema da cirurgia robótica, sem dúvida nenhuma, é uma nova tecnologia que veio para ficar. Não adianta quem não usa negar, não é? E eu concordo também, de novo, com você. Ela faz uma grande diferença nas cirurgias oncológicas do aparelho digestivo, principalmente quando se vai operar em cavidade pélvica, óssea, transição esôfago-gástrica, mediastino posterior. Então, estamos falando do tratamento do câncer do esôfago, do câncer gástrico, da cirurgia oncológica em geral. E na área de cirurgia de câncer de intestino, principalmente do reto, e na área urológica, sem dúvida nenhuma. Hoje, quem infelizmente tem a necessidade de submeter uma prostatectomia radical não vai hesitar um momento algum de procurar um acesso por robótica. Na cirurgia bariátrica clássica que a gente faz, que é mais de 90% a 95% da cirurgia, realmente não tem demonstrado até agora um impacto significativo. A coisa está mais ou menos quem faz robótica, continua fazendo também na bariátrica, e os outros usam de maneira seletiva, que vem a ser o nosso caso. Mas a evolução dessas tecnologias, como você falou, a evolução do material, porque até hoje se faz ainda uma cirurgia meio híbrida, usa seu robô, mas usa o grampeador da laparoscópia convencional e tal. A tendência natural é que evolua de uma maneira significativa e para que seja realmente toda robotizada e a coisa vai andar por esse caminho. Na bariátrica a gente ainda não tem nenhum estudo prospectivo que mostre um grau de diferença em termos de significativo, em termos de segurança e de resultado. Mas isso também está muito relacionado ao uso a largamano da via de acesso, à experiência de cada equipe cirúrgica, como tudo o que se faz dentro da medicina. Aí vai uma pergunta que eu acho que a gente já acabou respondendo, né? Quanto às novas tecnologias, tudo que é mais moderno realmente é mais seguro e melhor? Eu acho que a gente já falou de forma bastante abrangente e imparcial, não é? Exato. É o que nós sempre falamos, nós somos apaixonados pelos nossos pacientes e por bons resultados. Nós não somos apaixonados por um ou outro tipo de tecnologia. Nós queremos o melhor para o nosso paciente, usando a tecnologia certa, na medida certa e no custo certo também, o que é muito importante, porque alguém paga essa conta. E nós não podemos esquecer. Antônio, a próxima pergunta para você em termos de estrutura hospitalar. Você já falou um pouco, eu queria que você fosse um pouco mais abrangente, no sentido de quais são os requisitos de segurança hospitalar necessária para minimizar riscos e proporcionar maior segurança no intra e no perioperatório. O que você considera importante dessa estrutura aí? Doutor, essa tecnologia que a gente falou, de grampeadores e pinças, o próprio material de vídeo que é usado no intraoperatório. Agora, algo que talvez não seja levado em consideração por muitos, mas que para nós, como nós temos essa mentalidade de ter uma equipe transdisciplinar
que nós sabemos o quanto ela nos auxilia, no intra-hospitalar isso para mim é muito importante também. Então, uma boa equipe de enfermagem, uma boa equipe de fisioterapia, tudo isso eu acho que traz muita segurança para o paciente. Eu acho que nós vamos acabar falando logo menos do nosso protocolo de alta precoce, onde traz os benefícios para o paciente ele fazer uma cirurgia às 7 horas da manhã, quando a cirurgia tem uma média de 1 hora de duração, quando é 8, 8 e meia, 9 horas, ele já está saindo do centro cirúrgico, indo para o seu quarto, e lá ele se deparar com uma equipe treinada que vai estimular esse paciente a sair da cama, caminhar. A gente sabe que essa deambulação precoce não é para cutucar o paciente, é para fazer ele andar, circulação, diminuir risco de trombose venosa, de TEP, e ajudar o paciente a funcionar esse intestino novamente, de minimizar os gases, a dor do pós-operatório. Então, eu acho que tudo isso, ter uma equipe coesa, né, uma equipe unida, uma equipe que entende o acolhimento com esse paciente. Então, ao meu ver, o que eu julgo é necessariamente isso. O senhor falou algo que eu acho que foi muito importante, que eu havia deixado passar. Não é se o quarto do hospital A é maior que o do B e isso faz desse hospital melhor. Não é a perfumaria, né? O que importa para nós realmente é a funcionalidade. Então não é porque não está sendo operado no Einstein, no Sírio-Libanês, que ele operar num outro hospital, ele não vai ter uma qualidade de tratamento tão boa quanto. Eu acho que é claro que existe toda uma hotelaria envolvida e um marketing envolvido nisso tudo, porém, ao meu ver, o que realmente importa e que traz segurança para o paciente é isso. É uma equipe técnica boa, treinada, equipamentos bons. Perfeito, Antônio. Olha, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o protocolo de otimização de recuperação pós-operatória em cirurgia bariátrica metabólica. Esse protocolo nós temos nos dedicado intensivamente nesses últimos 7 anos e nós temos hoje mais de 10 mil pacientes operados com esse protocolo, que chamam de ERAS, ou acerto aqui no Brasil e tal. O que é esse protocolo? Esse protocolo consiste de um preparo pré-operatório rigoroso dos nossos pacientes, usando toda a estrutura da equipe interdisciplinar, toda a conscientização, né? Esse paciente interna no dia da cirurgia, não mais que 2 horas antes da operação, é operado. Ele, como o doutor Antônio falou, a cirurgia nossa demora em torno de 1 hora, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Esse paciente fica em torno de 1 hora e meia, 2 horas na recuperação pós-anestésica e vai para o quarto, não é? Chegando no quarto, ele já começa a realimentar e deambular. E toda atividade de fisioterapia, de exercícios respiratórios, e mais de 95% dos nossos pacientes, num período inferior a 24 horas, internam, operam e recebem alta hospitalar. Isso é bom, é ruim? Como é que isso funciona? Gente, isso é muito bom. Hospital é que nem guerra. É bom. Guerra nunca é boa, né? Mas hospital é o fundamental quando precisa. Quando não precisa mais, quanto mais longe a gente estiver, melhor. Para que a gente consiga fazer isso, é fundamental esse preparo pré-operatório, uma informação intensiva aos nossos pacientes, de forma que não exista nenhuma interpretação equivocada dos pacientes de que eles estão sendo mandados embora do hospital, mas sim que eles estão saindo do hospital que não precisa mais. Ah, mas eu tenho uma dorzinha aqui. Vai ficar no hospital para quê? Para tomar alisador gotas? Toma em casa. Se tiver qualquer problema, dificuldade, tem o telefone dos 12 cirurgiões da equipe, o nosso telefone de urgência, a referência é pronto atendimento do hospital onde operou, ou seja, ele se sentir seguro disso. A gente tomou dianteira nesse protocolo a nível nacional e internacional e tem tido oportunidade desde 2016 de apresentar isso nos congressos da Sociedade
Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com a publicação mesmo no Summary das revistas de referência, do Sociedade Americana, Brasileira. E nós não somos um entusiasta disso. Nós simplesmente praticamos algo que já era praticado anteriormente na cirurgia coloretal e que está dando muito certo na cirurgia bariátrica e metabólica. E é um caminho sem volta. Quer dizer, você operar o paciente num dia e poder dar alta com segurança no outro dia é algo maravilhoso, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, que é a fase do Covid-19, onde por mais cuidados que a gente tenha no pré-operatório, testando todos os pacientes na véspera da cirurgia, rastreando e tal, o período de internação hospitalar desses pacientes é fundamental para que a gente minimize mais o risco. Ou seja, quanto menos tempo no hospital, menor o risco. Quanto menos indicação de UTI no pós-operatório, menor o risco. Para vocês terem uma ideia, nós temos ao redor de 20% dos nossos pacientes que têm indicação pelo cardiologista de UTI no pós-operatório. Você sabe quanto por cento dos nossos pacientes vão realmente para a UTI? Menos de 2%. E isso deve-se a um excelente preparo de pré-operatório e a colaboração restrita dos pacientes. Então, esses pontos aí realmente são muito importantes. Você já falou da importância da deambulação precoce, do retorno mais precoce às atividades profissionais, mudança comportamental inclui, além da alimentação, atividade física regular. Então, esse protocolo vem ao encontro, Antônio, somando tudo o que a gente precisa. Eu queria fazer uma pergunta para você que parece óbvia, mas eu queria que você respondesse. Nós todos sabemos a resposta. A cirurgia bariátrica e metabólica é sempre seguro, mesmo que o paciente não colabore? Infelizmente não, né, Acho que doutor? a sua risadinha respondeu tudo, mas vai lá. Infelizmente não. Eu acho que às vezes é algo que o paciente não tem ainda a conscientização que ele tem que ter ele tem que abrir mão de certas coisas para ele se preparar para a cirurgia bariátrica. Então, essa conscientização, esse preparo intraoperatório, esse preparo pré-operatório, tudo isso tem que ser acordado com o paciente e ter esse consentimento. Tem uma pergunta que às vezes eu me sinto até meio bobo quando eu faço para o paciente e ele nos procura, que eu pergunto, mas você quer operar? E às vezes ele deve me olhar e pensar, esse cara é louco, estou aqui, vim procurar. Eu estou aqui ele está perguntando. Clínica, passando por meio mundo, exato. E agora perguntar se eu quero operar. E pergunta se eu quero operar, exato. E aí eu digo isso porque assim, vamos assumir a sua parte da responsabilidade. Não adianta nós sermos ótimos cirurgiões, termos uma equipe transdisciplinar maravilhosa, você ter uma família que te apoia e que quer que você opere, se você não está pronto para esse momento e você não quer assumir esses compromissos. Então, quando o senhor pergunta, é seguro para o paciente? Não é seguro, doutor, porque se ele não está disposto a fazer o que ele deve fazer, a seguir as orientações da equipe transdisciplinar, ele pode sim pôr em risco, ele pode comer algo que ele não deve num pós-operatório imediato, ele pode fazer um esforço físico que ele não deve fazer no momento inicial do pós-operatório. Então eu acredito que ele tem alguns riscos. É claro, não vejo risco de vida, porém, mas eu vejo com riscos de possíveis complicações, às vezes um sangramento, ou às vezes um quadro de obstrução. Mas eu acho as assim, complicações clínicas, respiratórias, de exatamente, pela não manipulação. Antônio, exatamente. Eu vou apressar um pouquinho a nossa conversa, porque nós já estamos chegando próximo do final. E eu não poderia deixar de falar
numa parte fundamental da cirurgia, que é a anestesiologia. Senão nós vamos apanhar de todas as equipes de anestesiologia que trabalham. Nossa Senhora! Mas, realmente, a evolução também das medicações anestésicas, principalmente a evolução dos anestésicos inalatórios anteriormente, principalmente no obeso, para anestésicos endovenosos e cada vez mais específicos, de relaxantes musculares, reversor de relaxante. Hoje a gente está dando o último ponto da pele da cirurgia, ou seja, está terminando a cirurgia, 5 minutos depois o nosso paciente está acordado e estubado. Não é? Exatamente. Era uma celeuma quando a gente começou na bariátrica, que, meu Deus do céu. Então, eu ainda tenho em casa o meu cunhado, João, ele é um anestesista, né? Então, às vezes, a gente conversa muito sobre isso. E, poxa, e ele fala, a evolução que as drogas anestésicas têm hoje, ele coloca um paciente, digamos, para dormir, ele anestesia um paciente, e ele tem uma evolução de droga que, com segurança, monitorizado, e ele acorda esse paciente na hora que precisa acordar. E como o senhor falou, o paciente acorda, vai para a recuperação pós-anestésica, fica ali um pouco, claro, sendo monitorizado, e logo vai para o quarto. Então, eu acho que a impregnação desse anestésico já não traz um problema que há 20, 30, 40 anos atrás trazia. Tá joia. Antônio, vamos agora para as perguntas. A primeira pergunta aqui você já respondeu, só dá uma reforçada. Quanto tempo em média na cirurgia? Bom, desculpa, a cirurgia dura em média aproximadamente 1 hora, tá? É claro que eu brinco sempre com os pacientes que é como a gente fazer uma viagem de avião, até para a família não ficar temerosa. Não é porque o paciente saiu do quarto e foi para o centro cirúrgico que já começa o cronômetro a passar. Não, ele chega no centro cirúrgico, há um tempo de preparo da sala, aí há um tempo de indução anestésica para começar o ato cirúrgico. O ato cirúrgico em si dura aproximadamente 1 hora, mas tem todo esse tempo aí, então, de preparo, do tempo de indução anestésica, da cirurgia e da recuperação pós-anestésica. Perfeito. Antônio, nós estamos muito corridos. Tem uma das perguntas aqui que eu vou responder, que é uma pergunta importante, porque às vezes pode causar algum certo grau de insatisfação dos pacientes. Então, o paciente está colocando assim, tenho 11 meses de cirurgia bariátrica e tenho 3 meses que não perco peso, é normal. Essa perda de peso, ela está muito relacionada à questão de quanto o paciente tinha de excesso de peso. A gente sabe que a perda de peso é muito mais agressiva, principalmente nos primeiros 3 meses, e depois ela vai diminuindo. Ao final do primeiro ano, ela tende a se estabilizar, né? E do primeiro para o segundo existe um pequeno reganho, que é uma adaptação, e depois estabiliza. Então, assim, essa pergunta sua não pode ser respondida de uma maneira objetiva sem uma consulta médica regular. Não é? Então, avaliar. Tem que ser avaliado, exato. Sendo, né? E se realmente não é uma perda de peso adequada, tem que se verificar o que está acontecendo para que já tenha, talvez um pouco mais precoce, uma estabilização da sua perda de peso. Olha, antes de terminar, eu queria convidar todos para a próxima live, que a equipe de nutrição vai tocar, e a doutora Margarete me convenceu que o tema vai ser Aprendendo a Ler Bulas, que é, na verdade, como que os pacientes vão se adaptando a essa nova realidade de mudança comportamental, e dentre elas, uma das mais importantes é de hábito alimentar, mas basicamente vai ensinar os pacientes de como fazer essa adaptação. Então, a próxima live de quarta-feira vai ser muito interessante e vai abordar esse tema. Antônio, eu queria que você fizesse suas considerações finais
e desse um alô para o seu público aqui, porque enquanto eu estava falando tinha 30, você entrou, foi logo para 100. Então, eu imagino que tenha muitos fãs do senhor Imagina, aqui nessa live, por gentileza. imagina. Bom, agradecer a todo mundo. Primeiramente, agradecer aos pacientes, né, que dão esse privilégio, essa confiança de nos permitir cuidar deles e proporcionar essa mudança de vida que a cirurgia bariátrica ela faz na vida dos pacientes e corroborar tudo isso que a gente falou aqui, né, doutor? Que o segredo dessa cirurgia, e não acredito que não só dessa, é um bom preparo, né? A cirurgia, quando bem realizada e bem preparada, ela tem aí um risco, digamos assim, como uma cesariana, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de médio porte. Então, é claro que o medo existe no pré-operatório, é totalmente aceitável, o inesperado traz receio em todos nós e eu não acho nada de anormal quando um paciente fala, doutor, eu vou operar, quero muito operar, mas estou com medo. Eu acho totalmente aceitável. E às vezes é o time de cada um, às vezes a pessoa precisa também que essa vontade de fazer as mudanças sobressai esse receio do desconhecido. E quando isso acontece, os resultados são até melhores, né? Porque ele chegou num período de fazer a cirurgia. Bom, queria agradecer, doutor Salé, e a todos presentes. Um abraço a todos e até breve. Antônio, muito obrigado. Sua participação foi excelente, abrilhantou muito a nossa live e com certeza vamos ter outras oportunidades para a gente voltar aí, tá? Fico à disposição, doutor. Tá ótimo. Obrigado. Uma boa Um noite. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, eu queria aproveitar o tempo que nos resta ainda para agradecer aí a participação de todos os nossos pacientes, os interessados no tratamento cirúrgico da obesidade e das doenças metabólicas, colegas de especialidades, de equipe interdisciplinar, que têm nos prestigiado, mandado perguntas, sugestões de temas. Todas as perguntas que vocês enviaram para nós vão ser respondidas a cada um de vocês através das mídias sociais do Instituto e continuamos aberto aí para que vocês possam enviar sugestões de temas, do que a gente pode estar colaborando a mais com os nossos pacientes em termos de informação e de tornar mais confortável possível esse desafio que, quando necessário, deve ser encarado da cirurgia bariátrica e metabólica. No mais, uma boa noite a todos, obrigado por nos prestigiarem e até a próxima quarta-feira. Até mais.